Fala galera, professor Anderson Magalhães na área. Vamos continuar aí a nossa revisão geral de verbos, mantendo aí os exercícios que nós já estamos resolvendo aí, né? Essa já é a segunda aula de exercício dessa nossa revisão geral. E agora vamos aí resolver mais questões. Vamos lá então, vamos avançando galera, para que você se torne um verdadeiro especialista em verbo. Vamos lá. Está correto o emprego do verbo. Então o que é o ideal você fazer? Você pausa o vídeo, tenta resolver a questão e depois você dá o play aí para ver se acertou, beleza? Vamos lá. Está correto o emprego do verbo. Letra A. Constitui uma grande tarefa produzir todo este conteúdo. Então, pessoal, olha só. Verbo constituir. Então, aquele E ali está errado. É constitui. Com I. Constitui uma grande tarefa produzir todo este conteúdo. Tudo bem? Letra B. As pessoas requereram anulação das provas. E aí, pessoal? Requereram. Pessoal, o verbo requerer, quando eu falo assim, ó, eles ou elas requererão, ele não segue o verbo querer, tá? Então não é requiseram, o correto é requereram. Então está correto aí, ó, o emprego do verbo na letra B. As pessoas requereram a anulação das provas, por isso o gabarito é a letra B de bola. Então fica com essa daí, ó, fica com essa dica. O verbo requerer não segue a conjugação, tá? Não segue a conjugação do verbo querer. Portanto, não é requiseram, é requereram. Então anota aí, é requereram, está correto. Eles ou elas requereram a anulação das provas. Deixa eu conectar aqui, ó. Vamos conectar. Opa, vamos conectar aqui. Sem edição, isso aí, sem edição. Vamos conectar. Deixa eu ver se conectou. Conectou, beleza? Então tá aí. Pessoal, as pessoas requereram a anulação das provas. Letra C. Os fiscais reteram o material dos candidatos. Pessoal, na letra C, o que nós temos aí é o verbo reter. E aí o verbo reter, ele segue a conjugação do verbo ter. Então, os fiscais tiveram. Portanto, os fiscais retiveram. Então, os fiscais retiveram. Então, aqui o certo é retiveram. Tá? Os fiscais retiveram o material dos candidatos. Professor, como é que eu vou saber? Pois é, você tem que assistir a aula e decorar, memorizar. Não adianta, tem que conhecer o verbo. Tá? Letra D de dado. Quando ele vir até aqui, falaremos. Ó, esse vir aí é no sentido de sair de um lugar e até o outro. O verbo vir. Então é quando ele vier. Quando ele vier. Quando ele vier até aqui, falaremos. Tranquilo? Letra E. Se eles porem as pastas na caixa ainda hoje, pode despachá-la. Então, como que é ali, ó? Verbo por, se eles puserem. Se eles puserem as pastas na caixa ainda hoje, pode despachá-la, beleza? Então, letra A fica constitui com I, letra B está certo, é requereram, letra C, retiveram, letra D, quando ele vier, letra E, se eles puserem as pastas na caixa ainda hoje, pode despachá-la. Portanto, questão 6 aí, gabarito letra B de bola, está aí o comentário da questão gabarito letra B, bem estruturado para você. Lembrando o seguinte, pessoal, esse material aí, esses slides com esses comentários, eles estará disponível aqui. O PDF desta aula estará disponível aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, tudo bem? Além disso, pessoal,
eu peço que você seja membro do canal do professor Anderson Magalhães, deve ter um botãozinho de membro do canal aí, porque alguns concursos, vários concursos, eu estou fornecendo cursos preparatórios aqui no meu canal do YouTube, cursos preparatórios completos. E aí só como membro do canal você consegue acessar determinados conteúdos, tá bom? Então seja membro do canal aí do professor Anderson Magalhães para que você tenha acesso a conteúdos que são exclusivos para assinantes, tá? Vamos avançando aí, pessoal, vamos avançando. Questão número 7. Não fales, ó, deu uma ordem. Não bebas, deu mais uma ordem. Não fujas, deu outra ordem. Passando tudo para a forma afirmativa, teremos. Portanto, pessoal, se deu ordem, eu estou no modo o quê? Imperativo. Como tem esse não na frente, então eu estou no imperativo negativo. E ele pede para eu passar para a forma afirmativa. Então vamos fazer uma análise bem detalhada dessa questão aí. Vamos fazer uma análise bem detalhadinha dessa questão. Vamos lá, primeiro, vamos ver como que fica o imperativo negativo. Como a gente forma o imperativo negativo? Pessoal, o imperativo negativo, ele é formado, tá? As formas verbais ficam iguais às formas verbais do presente do subjuntivo. Então, nós vamos pegar lá o presente do subjuntivo, todas as formas, vamos pegar o verbo, vamos conjugá-lo no presente do subjuntivo. Vamos trazer para o modo imperativo colocando não na frente, tá bom? É assim que a gente vai fazer, simples assim. Então, como que eu formo, grava isso. Como que eu formo o imperativo negativo? Eu vou conjugar o verbo lá no presente do subjuntivo. Vou trazer para o imperativo colocando não na frente. E aí eu tenho o imperativo negativo. Olha aqui, ó, temos aqui para você aí, ó. Eu fiz a conjugação aí no imperativo negativo, tanto do verbo falar, verbo beber e do verbo fugir. Tá vendo aí na tela? Então tá aí na tela, bem estruturadinho para você, tá? Então tá aí na tela, tudo bem estruturadinho para você. O que é isso aí que tá na tela para você? Já é a conjugação do verbo falar, do verbo beber e do verbo fugir no imperativo negativo. Então vamos olhar o verbo falar no imperativo negativo. Tu não fales. Você não fale. Nós não falemos. Vós não faleis. Vocês não falem. Verbo beber agora. Tu não bebas. Você não beba. Nós não bebamos. Vós não bebais. Vocês não bebam. No imperativo negativo agora do verbo fugir. Tu não fujas. Você não fuja. Nós não fujamos. Vós não fujais. Vocês não fujam. Maravilha. Professor, como que são essas formas verbais então aí? Então se você pegar aqui, ó, se você pegar esse fales, vamos lá, vou voltar no verbo falar. O fale, o falemos, o faleis e o falem. Como que você chega a essa forma, a cada um desses verbos? Você traz do presente do subjuntivo. Você traz do presente do subjuntivo. Ou seja, como que você conjuga o verbo falar no presente subjuntivo? Que eu fale, que tu fales, tá ali o fales. Que ele fale, tá ali o fale. Que nós falemos, tá lá. Que vós faleis, que eles falem, tá lá. Verbo beber no presente do subjuntivo. Que eu beba, que tu bebas. Que ele beba, que nós bebamos, que vós bebais, que eles bebam. O verbo fugir agora no presente do subjuntivo. Que tu fujas, que ele fuja, que nós fujamos, que vós fujais, que eles fujam. Então perceba que basta eu pegar o verbo da maneira como ele está lá no presente do subjuntivo e jogo no imperativo negativo. Claro que eu vou colocar o quê? A palavrinha não na frente. Outro detalhe, pessoal, é que a primeira pessoa, no modo imperativo, ela não é conjugada. Porque eu não vou dar uma ordem para mim mesmo. Tá bom? Não vou me dar uma ordem. Tá? Então, eu começo a conjugar os verbos a partir da segunda pessoa, quando eu falo de modo
indicativo. Então, no modo indicativo, eu vou começar a conjugar os verbos a partir da segunda pessoa. E para formar o imperativo negativo, então, imperativo negativo, ó, o imperativo negativo, ele vem de onde? Vem do presente do subjuntivo. Vem do presente subjuntivo, beleza? Tranquilo. Então, entendido isso, que o imperativo negativo vem do presente subjuntivo, observe na questão. O que eu tenho na questão? Não fales, não bebas, não fujas. Fales, bebas e fujas. Isso é o quê? É a segunda pessoa. Tu não fales, tu não bebas, tu não fujas. Então, na questão, lá no exercício, ele está trazendo o que para você? Ele está trazendo a segunda pessoa no imperativo negativo. E ele quer o que na questão? Volta lá na questão. O que ele quer na questão? Ele quer passando tudo para a forma afirmativa. Leia lá. Ele quer que passe tudo para a forma afirmativa. E para ver como é que vai ficar. Pegou a visão? Então, olha só. Então, a gente conjugando o verbo, esses verbos, falar, beber e fugir, vai ficar na segunda pessoa, não fales, não bebas e não fujas. Ele quer que nós façamos o quê? A gente pegue esse cara, esses verbos, e vamos trazer para o imperativo afirmativo. E aí tem uma mudancinha, pessoal. Vai ter uma mudancinha. Vamos lá no imperativo afirmativo. Eu fiz aqui para você, já conjuguei no imperativo afirmativo para você. Vai ficar o quê? Vai ficar tu fala, tu bebe e tu foge. Por que, professor, que vai ficar assim? Tu fala, tu bebe, tu foge. Por que vai ficar assim? Vai ficar assim porque, veja, o imperativo negativo, ele vem do presente do subjuntivo. Isso a gente já viu. Agora, o imperativo afirmativo, em regra, olha só, ele também vem do presente subjuntivo. Porém, a segunda pessoa que é tu, então a segunda pessoa do singular que é tu e a segunda pessoa do plural que é vós, elas virão do presente do indicativo. Esse que é o grande detalhe. Ali, ó, tu bebe vem do presente do indicativo. Vós bebei vem do presente do indicativo. Tu foge do indicativo. Vós fugi vem do indicativo. Então olha só que interessante. O imperativo afirmativo, ele vem do presente do subjuntivo também. Porém, a segunda pessoa, especificamente a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, elas vêm do presente do indicativo. Ela vem do presente do indicativo, tá? Então, em regra, o imperativo vem do quê? Do presente do subjuntivo. Porém, no imperativo afirmativo, as segundas pessoas, que são o tu e o vós, elas virão do presente do indicativo. E tem mais um detalhe, que aí é a dica final, tá? De imperativo. Na segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural, tanto no tu quanto no vós, eu tiro S. Então, olha só, para formar o modo imperativo afirmativo. Então, olha só, o verbo é eu falo, tu falas. Não é tu falas no presente do indicativo? Então, no presente do indicativo, é tu falas. Eu vou jogar isso para o imperativo afirmativo, então vou tirar o S. Vai ficar fala. Olha ali, ó, tu fala. Tu fala. De novo, vamos continuar testando isso aí, vamos continuar treinando. Como é que é o vós no presente no indicativo? Vós falais. Falais. Mas eu vou jogar para o imperativo afirmativo. Eu tiro o S. Vai ficar vós falai. Falai. Ou falai vós, né? Beleza? Vamos ver o verbo beber agora. Vamos ver o verbo beber.
Eu bebo, tu bebes. Ó, no imperativo, no presente do indicativo, né? Fica tu bebes. Só que eu vou jogar para o imperativo afirmativo. Então, tiro S e vai ficar tu bebe. Ali, ó, tu bebe. Tá lá em cima, lá, ó. Como que é o vós no presente do indicativo? É vós bebeis com I. Mas para eu jogar para o modo imperativo afirmativo, eu vou tirar o S e vai ficar bebei. Bebei vós. Bebei vós. Tá? Avançando, verbo fugir. Verbo fugir. Como que é o verbo fugir na segunda pessoa do presente do indicativo? Tu foges. Tu foges. Vou jogar para o modo imperativo afirmativo. Como é que fica? Tiro o S, fica tu foge. Tá lá em cima, lá, olha lá, o tu foge. E como é que é o verbo fugir no presente do indicativo? Vós. Vós fugis. Para jogar para o imperativo afirmativo, eu tiro o S. Vós fugir. Tá ali, ó, vós fugir. Tranquilo. O que a questão pede para você? O que a questão está pedindo para você? Tô resolvendo de uma maneira bem detalhada, tá? Bem detalhadinha para você. O que a questão está pedindo aí para você fazer? A questão está pedindo para que você transforme aquelas segundas pessoas que estão no negativo, né? Olha lá, segunda pessoa que está no negativo, não fales, não bebas e não fuges, que estão no imperativo negativo, que nós já vimos ali, ó, que é a segunda pessoa. É para você transformar isso para o imperativo afirmativo. Então vai ficar como? Tu fala, tu bebe e tu foge. Então é fala, bebe e foge. Fala, bebe e foge, gabarito, letra A. Aproveitei a questão, galera, para ensinar para você, para te explicar como fazer a formação do modo imperativo, tanto no modo imperativo negativo, quanto no modo imperativo afirmativo, tá? Então já aproveitei a questão aí para te ensinar isso, tá? Você montar o verbo no modo imperativo negativo e você montar o verbo no modo imperativo afirmativo. Então você montar o verbo no imperativo negativo e no imperativo afirmativo. Recapitulando, como que você monta o verbo no modo imperativo negativo? As formas verbais vêm todas do presente do subjuntivo, tá? Todas do presente subjuntivo. E para você montar o imperativo afirmativo, as formas verbais vêm todas do presente do subjuntivo, porém, as segundas pessoas, o tu e o vós, elas virão do presente do indicativo, cortando a letra S. Tranquilo? Então, o imperativo negativo vem todo do presente subjuntivo. E o imperativo afirmativo, em regra, vem do presente subjuntivo também. Só que as segundas pessoas, que são o tu e o vós, elas vêm do presente do indicativo sem o S. Tranquilo? Maravilha? Então, gabarito da questão aí é a letra A. Está ali o comentário para você, ó. O imperativo afirmativo, na segunda pessoa do singular, tu, vem do presente do indicativo, sem o S. Tá? As frases estão na segunda pessoa. Não fales, não bebas, não fujas, estão na segunda pessoa. A gente montou o imperativo negativo e vimos que isso aí está na segunda pessoa do singular. E passá-las para o afirmativo, devemos ir para o presente do indicativo, retirando o S. E aí fica fala, bebe e foge, gabarito, letra A. Tranquilo? Vamos lá, vamos avançando aí a mais uma questão. Todas as formas estão na segunda pessoa do plural
do imperativo afirmativo. Olha aí, ó. Tá pedindo aí imperativo afirmativo. Já pede direto a segunda pessoa do plural. Segunda pessoa do plural é o vós. E agora, pessoal, a gente nem precisa montar o verbo inteiro. Eu fiz isso na outra ali, né, para facilitar, para te ensinar, para te explicar. Só que ele já quer, ó, todas as formas estão na segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo. Tá, você já sabe, o imperativo afirmativo, ele vem do presente do subjuntivo. Porém, a segunda pessoa, que é o tu, e a segunda pessoa, que é o vós, elas derivam do presente do indicativo sem o S. Indicativo sem o S. Tá, então indicativo sem o S. Como que é o verbo ouvir? Porque se você olhar as alternativas, ó, ouvir, vir, verbo ir e o verbo trazer. Repara, se você olhar as alternativas, você tem os verbos ouvir, vir, ir e trazer, tá? Você pode pausar o vídeo aí e tentar resolver a questão. Pausa o vídeo e tenta fazer a questão aí. Vamos lá. Vós, pessoal, como é que é o vós? Vós ouvis. No presente do indicativo, tá? Porque primeiro você joga para o presente do indicativo. Então vamos jogar para o presente do indicativo. Passando para o presente do indicativo, cada verbo vai ficar o quê? Vós ouvis. Tá? Vir, como é que fica o vir? Vós vindeis. Vós vindeis. Verbo ir, pessoal. Vós ideis. Vós ideis. E como é que é o verbo trazer? Vós trazeis. Beleza. Então, no presente do indicativo, fica assim, ó. Vós ouvis, vós vindeis, vós ideis, vós trazeis, que é a segunda pessoa do plural. Para eu jogar isso para o imperativo afirmativo, que é o que a questão está pedindo, eu tenho que tirar o S. Eu tenho que retirar o S. Então, vou retirar o S aí, ó, de cada uma delas. Então, vai ficar ouvi, vinde, ide e trazei. Então, no imperativo... Deixa eu deixar mais bonitinho aqui para você. Espera aí, vou apagar aqui. Ficar mais bonitinho, espera lá. Primeiro, vamos olhar cada verbo no presente do indicativo, tá? Beleza. Agora, vamos montar aqui embaixo. Vamos escrever aqui, ó. Presente não, perdão. Imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo. Tá. O ouvir, o que eu faço? Tiro o S, fica ouvi. Vindes, tiro o S, fica vinde. Ides, tiro o S, fica ide. Trazeis, tiro o S, fica trazei. Então temos aí, ó, vós, ouvi vós, vinde vós, ide vós, trazei vós. Gabarito, letra C de casa. Beleza, pessoal? É isso aí que você tem que fazer. Então tá aí o comentário e vamos a mais uma questão. Assinale a opção em que a forma verbal não tem valor imperativo. Em que a forma verbal não tem valor imperativo. Então, para ter valor imperativo, precisa ser o quê? Uma ordem. Né? Ele quer que não tem valor imperativo, tá? Então, vamos lá. Letra A, lança teu grito. Tá mandando, então é imperativo. Letra B, bandeira, talvez rasgue-se. Opa, cadê a ordem aqui? Talvez rasgue-se. O verbo rasgar, talvez rasgue-se. Não tem valor imperativo isso aqui não. É para ser o nosso gabarito a letra B. Vamos marcar aqui. Letra C, ergue-te, ó luz. Está dando uma ordem.
Letra D, trazer a bênção, está dando uma ordem. Letra E, levanta a Deus do cativeiro, está dando uma ordem. Portanto, a única que não expressa ordem e, portanto, não possui valor imperativo é a letra B de bola. Então, está aí o comentário na tela bem estruturado para você. Vamos a mais uma questão número 10 aí, dessa nossa revisão. E agora, creias em ti, mas nem sempre duvideis dos outros. E agora, como é que a gente resolve essa questão aí? É imperativo, né? Porque tá dando ordem, né? Tá dando ali para você crer, acreditar em alguém, mas nem sempre acreditar nos outros, né? Então, imperativo. Tá. Repara o seguinte, ó. A primeira parte, creia em ti, é o imperativo afirmativo do verbo crer. Então, vamos colocar aqui, ó. É o imperativo afirmativo do verbo crer. E repara o seguinte, é para crer em ti. Ti, gente, ti é pronome de segunda pessoa. Portanto, o verbo, por paralelismo sintático, esse verbo crer deve estar no imperativo afirmativo na segunda pessoa. Então, na segunda pessoa do imperativo afirmativo. Tranquilo? Segunda pessoa do imperativo afirmativo. Como que é, então, a segunda pessoa do imperativo afirmativo? Isso aqui vai estar no imperativo afirmativo. Segunda pessoa. A segunda pessoa é o tu. A segunda pessoa é o tu. E aí sabemos que o imperativo afirmativo, quando está na segunda pessoa, que é o tu, na segunda pessoa, que é o tu, e na segunda pessoa, que é o vós, ele vem lá do presente do indicativo. Então, como que é o verbo crer no presente do indicativo? Eu creio, tu crês. Tu crês. E aí, para passar para o imperativo afirmativo, eu tenho que tirar o S, né? Porque daí, para o imperativo, eu tiro o S. Para o imperativo, eu tiro o S. Portanto, fica crê. Fica crê. Crê em ti. Mas nem sempre... Olha só, esse nem ali é não, né? Tem uma ideia de negação. Mas nem sempre é duvide, duvidas, duvide dos outros. Então, temos agora aí o imperativo de novo, só que agora o imperativo negativo. Então, a primeira parte é crer ali, ó. Só que a segunda parte, a segunda lacuna, não é imperativo afirmativo, é imperativo negativo. Por causa do nem, ó, nem sempre, ó, mas e não sempre dos outros. Não duvide dos outros, tá? E como que vai ficar isso aí? Vai ficar o quê? Não duvida, não duvides, não duvide, não duvidas dos outros. Como que vai ficar isso aí? Pessoal, eu estou dando uma ordem para uma terceira pessoa agora. Cadê aqui? Eu não tenho um pronome que indica a segunda pessoa. Lá no começo eu tinha o ti, que indicava a segunda pessoa. Agora eu não tenho, tá? Uma segunda pessoa. Então, como é que vai ficar? Se é imperativo negativo, ele vem do presente do subjuntivo. Como que é o presente subjuntivo do verbo duvidar? É duvidar porque aqui, ó, duvidar, né? A segunda alternativa ali é duvidar. Que eu duvide, que tu duvides, que ele duvide. Que nós duvidemos, que vós duvidais, que eles duvidem, tá? Então, que eu duvide, que tu duvides, que ele duvide, que nós duvidemos, que vós duvidais, que eles duvidem, tá? Até analisando aqui, dá pra gente pensar o seguinte, né? Se eu tenho esse ti aqui, por paralelismo sintático, tá? Da mesma forma que na primeira parte eu fiz ali a segunda pessoa, por paralelismo sintático, ou seja, para manter a mesma simetria da construção, eu vou jogar também na segunda pessoa a segunda lacuna, tá? Então, olha só, como é que ficaria ali, ó? Que eu duvide, que tu
que tu, no presente do subjuntivo, que tu duvides, tá? Que ele duvide, olha só, a terceira pessoa seria que ele ou ela duvide. Duvide. Aí você fala, professor, que tu duvides. Isso aqui é o presente do subjuntivo, tá, gente? É o presente do subjuntivo. Que tu duvides, que ele duvide. Que tu duvides, eu estaria falando para uma segunda pessoa, tá? Que é o tu. Que ele duvide, lá no imperativo afirmativo, você, lembra que a terceira pessoa é você? Então, eu estou falando aqui para tu ou para você, gramaticalmente? Como que eu vou escolher isso? Eu vou escolher por causa desse ti ali, ó. Porque a minha frase, ela tá na segunda pessoa, gente. Ela tá na segunda pessoa. Então, por simetria, por chamado paralelismo sintático, eu vou usar aqui nessa segunda parte também a segunda pessoa. A segunda pessoa. Então, vai ficar que tu duvides. Então, ó, nem sempre duvides dos outros, tá? E aí o gabarito da questão aí vai ser a letra D de dado. Tranquilo? Então, por simetria, eu vou utilizar também a segunda pessoa lá na segunda lacuna. Só que lembrando que na segunda lacuna eu tenho o quê? O presente do subjuntivo, porque eu tenho imperativo negativo. Aqui eu tenho imperativo negativo sendo formado. Imperativo negativo sendo formado ali. Tá? Então, imperativo negativo. O imperativo negativo, ele vem todo do presente subjuntivo. Então, que tu duvides, que ele duvide. Tá? Que é os outros, né? Que tu duvide, que eles duvidem. Que tu duvides, que ele duvide. Qual que eu vou escolher? Eu vou escolher o tu, porque eu já tenho lá um paralelismo sintático. Tranquilo? Beleza? Então, tá aí mais uma aula se encerrando aqui de verbos. Tivemos aí essas questões aí, focamos bastante no imperativo afirmativo e no imperativo negativo. Pessoal, eu sou o professor Anderson Magalhães, eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido o conteúdo desta aula. Estamos juntos, um forte abraço, tchau, tchau, fui!